Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta, que inaugura o novo laboratório B da WR Kits. Se você ainda não viu, eu fiz uma mini tour no canal Engenheiro Wagner Rambo e também no meu Instagram, então siga os nossos demais perfis. E para inaugurar tem que ser um projeto bem interessante, não concorda? Um projeto que muitos já pediram para nós apresentarmos aqui para vocês. Você já viu no título, você já viu na thumb, é um inversor de fase valvulado que vamos utilizar para amplificadores de áudio a válvula, por exemplo. Você pode aplicar os dois sinais em contrafase e uma etapa de potência com pentodos. Isso eu expliquei em detalhes lá no curso de áudio e amplificadores profissionais, que se você ainda não fez, tem muito interesse, o link está na descrição, invista nesse conhecimento, e também o nosso mais novo curso de análise teórica de amplificadores comerciais. Esta área é muito abrangente, muito interessante, então os links todos na descrição. Like no vídeo se gosta desse tipo de conteúdo. Hoje teremos uma prática de bancada bem interessante para analisar o funcionamento do circuito. Primeiro, uma breve teoria para você entender o esquemático e como o circuito opera. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador sob medida para o seu projeto de áudio, por exemplo? Toroid.com.br. Faça sua cotação, encomende transformadores toroidais sob medida e também indutores. Valeu a audiência de sempre. Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária. Vamos para o vídeo de hoje. Let's get started. Para o projeto de hoje vamos utilizar esta válvula A12AU7, que é um duplo triodo. O que significa isso? Neste mesmo tubo aqui, selado a vácuo, nós temos dois triodos que podemos utilizar para o desenvolvimento de pré-amplificadores, por exemplo. Eu consigo utilizá-los de forma independente, isso é muito interessante. E você pode utilizar também a 12AT7 ou a 12AX7, caso você consiga com maior facilidade. Tem algumas pequenas diferenças que você pode analisar pelo próprio datasheet, como o ganho das válvulas propriamente dito, mas em geral os pinos são compatíveis e aí você pode aproveitar nesta aplicação de inversão de fase. O intuito da inversão de fase, como explicado para você, é termos o sinal de áudio aplicado à entrada, depois tratado pela etapa de pré-amplificação, a etapa de equalização com graves, médios e agudos, e aí o sinal resultante é aplicado neste inversor de fase, onde eu vou gerar uma cópia do sinal. Então nós temos o sinal original de áudio, um sinal que está a 180 graus defasado a ele. Ambos os sinais terão o ganho, terão os ajustes prévios dos graves, médios e agudos, sem um sistema completo valvulado. Os dois sinais em contrafase serão aplicados às grades de controle de pentodos, que são já as válvulas responsáveis pela etapa de potência de um circuito amplificador valvulado completo. Você tem mais curiosidades sobre isso? Recomendo bastante o nosso curso de áudio amplificadores profissionais. Aqui estão os pinos da 12AU7, como você pode ver. Nós temos então o anodo ou placa, a grade, o catodo, filamento, o outro filamento, o comum dos dois filamentos, que você vê aqui, que é o pino 9. É o catodo do outro triodo, a grade do outro triodo e o anodo ou placa do outro triodo. Para o filamento nós precisamos de uma alimentação de 6,3 volts. E neste caso aqui nós vamos ligá-los em paralelo. O comum vai no terra e eu ligo o pino 4 junto com o pino 5, portanto eu alimento com 6,3 volts e nesta situação, conforme o fabricante nos informa, o consumo será em torno de 300 mA, apenas o filamento. A válvula em si tem um consumo baixíssimo, só que ela precisa de mais tensão para operar adequadamente, como sabemos. Aqui está o diagrama esquemático, então logo vamos para a bancada já, a parte teórica aqui é bem rápida para entendermos o funcionamento. De novo, a nível de projeto, o curso de áudio abrange bastante como você faz para projetar estes resistores, estes componentes para a polarização das válvulas. É claro, também tem muito conteúdo sobre transistores no curso de áudio e amplificadores, pois ele é
completo, muito completo mesmo. Um detalhe interessante deste diagrama esquemático aqui é que nós temos a 12AU7 aqui, você vê a representação de dois triodos que temos o círculo aberto aqui. Isso já vem de interpretação de diagramas esquemáticos, eu já aproveito e saliento isso para você. Era comum antigamente ser representado desta forma, então quando você tem válvulas com o círculo aberto, como você vê aqui, significa que este triodo está em conjunto com um segundo triodo, também de círculo aberto, pois consiste no mesmo tubo selado a vácuo. Então essa é uma representação muito elegante de diagramas esquemáticos que eu trouxe lá daquela herança antiga aqui para o WR-CAD, o nosso CAD proprietário de diagramas esquemáticos. Então fica interessante de você ver essa interpretação aqui e fica muito bonito também, diga-se de passagem. Aí o filamento da válvula é representado aqui, ó, de forma individual. Então aqui está o símbolo do filamento. O pino 4 vai ligado com o pino 5, alimentação independente de 6,3 volts. E o pino 9 vai no terra. O pino 9 é o comum dos filamentos. Então, o sinal entra aqui e é acoplado por este capacitor de 100 nano. Nós polarizamos a grade do triodo aqui da esquerda, primeiro triodo, com um resistor de 1 mega e este resistor 4 aqui de 27 kΩ. Então nós temos estes dois resistores responsáveis pela polarização. Os dois catodos aqui, pino 13 e pino 8, são ligados junto, um com o outro, e passa pelo resistor de 470 ohms e também por 27K. A grade aqui tem este resistor de 1 mega, que vai ligado também neste nó aqui do resistor de 27K, e um capacitor de 100 nano aqui para estabilizar a tensão. A placa do primeiro triodo é polarizada com um resistor de 100K e vamos alimentar o circuito com 120 volts, 120 volts DC, que virão das nossas fontes de bancada aqui no caso. E o outro triodo por um resistor também de 100K. O sinal sai aqui, acoplado por um capacitor de 100 nano 400 volts, vai para a fase 1. Nós teremos aqui em fase 1 o sinal 180 graus invertido. E do segundo triodo nós pegamos aqui na placa o sinal, acoplamos pelo capacitor de 100 nano com 400 volts de tensão de trabalho e é a fase 2. Este da fase 2 estará em fase com sinal de entrada. Então aqui nós temos uma fase em 180 graus, aqui uma fase que está a 0 graus da entrada. Por consequência, dois sinais em contrafase que serão aplicados às grades de controle das válvulas pentodo. Seria o estágio de potência. O intuito desta videoaula é mostrar o inversor de fase apenas. E estas válvulas do tipo pentodo já podem ser inclusive polarizadas com estes resistores aqui de 100K, por exemplo. É bem comum. Então já coloquei eles aqui no circuito previamente. Tá certo? Então este é o intuito do circuito, uma visão geral que eu demonstrei para você. E agora como funciona o circuito? Vamos explicar também a nível de sinal. Então a interpretação do diagrama você já viu. Nós temos VL1A e VL1B, que são os triodos da mesma válvula, duplo triodo, a 12AU7, e aqui embaixo o filamento. Deve ser alimentado de forma individual. Então estes três símbolos aqui no esquemático fazem parte da mesma válvula. Tanto é que você vê os 9 pinos aí representados também. O sinal entra aqui e à medida que eu aumento a minha tensão de grade do triodo da esquerda, considerando o sentido convencional de circulação de corrente elétrica, do anodo para o catodo teremos um aumento de circulação de corrente. Por consequência, a tensão no anodo, ou a tensão na placa, pode chamar esta parte da válvula como anodo ou como placa, como você preferir, diminui essa tensão. Quando eu aumento a tensão de grade, eu diminuo a tensão na placa. Ainda diminuindo a tensão na placa, eu aumento a tensão no catodo aqui. Com isso, imagine o sinal crescendo aqui em tensão
e um proporcional aqui diminuindo em tensão, porém já com o ganho de tensão. Por isso que eu tenho uma inversão de fase aqui na placa deste primeiro triodo, que são 180 graus, e vamos comprovar isso no osciloscópio também para você daqui a pouquinho. O segredo todo para a inversão da fase está nesta válvula aqui, no nosso segundo triodo, pois eu estou polarizando ela de modo a manter a grade em uma tensão constante. Percebeu isso? Eu pego este ponto aqui, fixo, polarizo a minha grade em uma tensão constante e mantenho estabilizado com este capacitor aqui de 100 nano. Com isto eu estarei variando a tensão no catodo do primeiro triodo, que também está ligado aqui junto ao catodo do segundo triodo. Repetindo aqui, eu aumento a tensão na grade do triodo da esquerda, diminuo na placa do triodo da esquerda, aumento a tensão de catodo do triodo da esquerda e aumento a tensão de catodo do triodo da direita também. No entanto, como a grade do triodo da direita está fixo, eu estarei trabalhando a sua placa de modo a seguir o sinal da grade do triodo da esquerda. Conseguiram enxergar isso? Então, aumentando esta tensão, eu provoco o aumento da tensão de placa. Quanto eu aumento a tensão de catodo, eu provoco o aumento da tensão de placa, pois a minha grade está em uma tensão fixa. Então esta foi a jogada para termos a inversão. Logo, quando eu estou diminuindo a placa do triodo da esquerda, eu estou aumentando a tensão de placa do triodo da direita. De forma análoga, quando eu diminuo a tensão de grade do triodo da esquerda, eu aumento a tensão de placa do triodo da esquerda. Por consequência, temos a diminuição da tensão do catodo, que provoca a diminuição da tensão da placa do triodo da direita, estando em fase com a grade aqui do triodo da esquerda. O funcionamento é esse. Procurei mostrar a nível dos sinais o que vai acontecendo. Se você tiver a oportunidade, você pode baixar este PDF, está aqui embaixo. Clique em mostrar mais e faça o download. Datasheet da válvula e esse esquemático WR Kits aqui para você analisar. Você pode desenhar, imprimir ele aí para você e desenhar à mão mesmo os sinais ocorrendo e seguindo a minha explicação. Deixo até como exercício para você fazer isso aí. Mas todo o segredo está aqui em manter fixa a tensão da grade do triodo da direita e controlá-la pelo seu catodo. E como o catodo dela também segue a tensão do catodo do triodo da esquerda, eu tenho este fenômeno de ter a tensão de placa da direita seguindo a tensão de grade da esquerda aqui. Aí muito interessante, funciona esta inversão. Na prática, nós vamos observar uma pequena diferença de amplitude aqui nas fases, entre as fases 1 e 2, que em projetos a nível de áudio podem ser corrigidas com uma pequena mudança de resistência aqui na resistência do resistor de placa das grades aqui. Então, aumentando este valor, você aumenta o ganho, diminuindo o valor, você diminui o ganho. Isso você, inclusive, pode fazer algum teste empírico. Por exemplo, testar um resistor com um valor um pouco mais baixo que 100K ou com um valor um pouco mais alto. Por exemplo, colocar 120K. Isso é um teste também que você pode fazer na prática, inclusive, para tentar igualar os dois sinais. Mas você vai ver que a inversão está funcionando de forma satisfatória. Vamos fazer uma varredura de frequência neste circuito para testar a resposta em frequência dele também. Tá certo? Vamos agora para a bancada ver funcionando na prática, que é muito interessante. Circuitos antigos aí com válvula. Venha comigo! Tá aqui o circuito montado na bancada para o teste, o nosso inversor valvulado 12AU7, nosso duplo triodo aqui, e todos os componentes que você viu no diagrama esquemático. Como você pode ver, aqui vamos aplicar o nosso sinal determinístico com o gerador de funções e vamos verificar com o osciloscópio estes sinais, estas formas de onda. Aqui, galera, eu tenho alimentação que eu vou aplicar 120 volts, tá certo? 120 volts, conforme vimos.
utilizando aí as fontes de bancada. E também a alimentação de 6,3 volts para o filamento da válvula, que é muito importante isso. Vamos configurar os instrumentos em tempo real com vocês, que sempre é interessante verificarmos todas as análises. E agora podemos fazer passo a passo, já que temos uma bancada de novo para apresentar os projetos. Aqui, essa estrutura eu utilizei um soquete de válvula para duplos triodo. Fixei com parafusos aqui nessa protoboard, que eu abri ela e removi alguns dos contatos para deixar aí pronto para diversos testes com esta válvula. Facilita muito aí para testarmos circuitos diversos. É uma dica interessante, se você conseguir um soquete aí, tiver válvulas como esta, utilize uma das suas protoboards, deixe fixo aí para trabalhar com válvulas bem rápido e bem simples. Para os 120 volts eu vou utilizar 4 fontes de 30 volts. Então as BK Precision, que são fontes triplas, canal 1 e o canal 2 delas, estão aqui configurados para 30 volts, todos eles. Nesta de baixo aqui ainda posso limitar a corrente também, uns 300 mA, nem será necessário tanto, essa é uma das vantagens de trabalharmos com válvula. Não precisamos de altas correntes, mas está aí tudo configurado. O filamento já requer um pouco mais de consumo, então você precisa checar o datasheet da válvula. Normalmente o fabricante disponibiliza essa informação. Eu vou ligar aqui a fonte Agilent para este fim. Eu vou ajustar para a tensão que a minha válvula precisa no filamento, que é 6,3 volts. E o limite de corrente aqui vamos deixar em uns 2 amperes. Não vai chegar a tanto. Quando eu ligar aqui, eu já posso alimentar inicialmente o filamento, até ele já vai aquecendo, tá certo? Antes de ligar a fonte principal de 120 volts, você vai reparar que a arrancada demanda um pouco mais de corrente, depois tende a baixar para algo entre 300 e 400 mA. Fique atento ao amperímetro aqui da fonte quando eu liberar a saída. Olha só que interessante. Viram só? Agora vai estabilizando. Estamos alimentando o filamento e estamos aquecendo aí para gerar aquela nuvem de elétrons bacana lá dentro do tubo da 12AU7. Agora que eu já liberei o filamento, já vamos alimentar todo o resto. Então, 60 volts, 120 volts. Observe o consumo, não passa de 10 mA em cada uma das fontes aqui. Então agora nós temos 120 volts no circuito. Cabe sempre trazer aquela dica para você respeitar a eletricidade quando estiver trabalhando aí com tensões mais altas. Tensões aí acima de uns 30, 40 volts, já fique bem mais atento do que circuitos de baixa tensão aí abaixo dos 30 volts. Combinado? Sempre muito respeito para com a eletricidade. É uma pena que na câmera não fique perceptível, mas eu consigo ver o filamento aceso aqui. Consigo enxergar ali. Se você tiver a oportunidade de ver na prática, pode comprovar isso, é um indicativo de que a válvula está operando. Então olha só, aqui eu tenho 120 volts ó, no circuito. Tá aí. E aqui no filamento, 6,26, próximo de 6,3, que é o que precisamos. Vamos agora aplicar um sinal para ver se o circuito realmente está amplificando e o principal, se está invertendo as fases conforme previsto. Para o sinal de entrada eu vou usar o gerador Rigol, então vamos ligá-lo aqui e vamos ajustar. O osciloscópio DPO 2012 já está fazendo seu boot inicial também para vermos as formas de onda. Então iniciando aí o gerador eu vou configurar um sinal senoidal no seu canal 1, já está configurado aqui. Vamos colocar aí inicialmente uma amplitude de uns 2 volts pico a pico, offset em 0, frequência 1 kHz. Depois eu quero também fazer uma varredura para verificarmos o funcionamento em frequência do amplificador. O canal 1 está na entrada do circuito, o canal 2 está na saída aqui, onde nós prevemos uma inversão de fase. Deixa eu posicionar aqui, que é a saída do primeiro triodo. Então liberando aqui, já temos um resultado, olha só em azul.
Vamos aumentar aqui sinal de entrada no osciloscópio. E em azul, observe que eu tenho aqui 10 volts de resolução vertical e em amarelo 1 volt de resolução vertical. Agora 1 e 5 no canal 2. 13,8 volts pico a pico. Eu estou aplicando uma entrada de 2 volts pico a pico. Faça aí as contas para saber o ganho do amplificador. E você pode observar que temos uma inversão de fase. Fica bem perceptível quando eu posiciono aqui os canais, ó. Aí 180 graus. Esse é o primeiro triodo. O triodo recebe o sinal na grade. Quanto mais positivo o sinal de grade, mais a válvula vai conduzir do anodo para o catodo, considerando o sentido convencional de circulação. Então menor será a tensão de anodo, que é aqui em azul, ou também placa, como conhecemos. Por isso, mais tensão na grade, menos tensão na placa, menos tensão na grade, mais tensão na placa. É assim que acontece. Então este é o primeiro triodo. Eu vou ligar agora o canal amarelo no segundo triodo, que prevemos uma inversão. Aliás, eu vou fazer o seguinte, o canal 2 eu vou ligar no segundo, para analisarmos em relação à minha entrada, ó. Claramente podemos ver que está em fase. Então, a placa do segundo triodo, ou o anodo do segundo triodo, está em fase com a minha entrada. Amarelo continua sendo a minha entrada do sinal, e azul agora é a saída do segundo triodo, que está em fase com esta entrada. Aumentando aqui 3 volts pico a pico, 4 volts pico a pico, em 5 já há uma pequena distorção no sinal. Conseguimos observar a barriga aqui, ó. Vamos deixar aí em 4 VPP. E vamos analisar agora as duas saídas do circuito. As duas saídas do circuito vão gerar os dois sinais em contrafase, amplificados. Já vou tirando aqui o canal 1 e vou ligar ali no triodo que inverte o sinal em relação à entrada. Você já vê que está amplificando. Ajustando o zoom. Ambos estão em 10 volts por divisão agora, portanto ambos têm a amplificação. Ou seja, eu dou ganho no sinal de entrada e aplico os sinais em contrafase em um próximo estágio. Estágio esse que é a etapa push-pull, valvulada utilizando pentodos. Então esta é a lógica do amplificador valvulado. Eu tenho um sinal em contrafase com a minha entrada e uma inversão que estará em fase com a entrada, e aí por isso que eu aciono os pentodos lá na saída. Uma etapa de potência, conforme analisei inclusive com vocês na prática lá no nosso curso de áudio amplificadores profissionais. Vamos ligar uma varredura agora aqui no gerador. Vamos iniciar em 10 Hz e vamos até uns 100 kHz em tempos de 2 segundos. Para fazer a varredura, vamos observar a resposta em frequência. Vejam que interessante. Tá aí, ó. 10 Hz a 100 kHz e nós temos as amplitudes mantidas. Então não existe uma atenuação no sinal. Resposta em frequência conforme previsto também para o nosso circuito. Muito interessante isso. Então temos toda a faixa de áudio, ainda mais um pouco, que como estudamos também lá no curso de áudio amplificadores, é interessante termos frequências mais altas mantidas aí, para que o amplificador reproduza também as harmônicas do sinal, aumentando assim a fidelidade dos mais diversos instrumentos musicais, o sinal de voz, entre outras características. Um ponto que vale ressaltar aqui para vocês também, deixa eu parar aqui a varredura, botar aqui, para estar certo aí 1 kHz, é que existe uma diferença nas amplitudes de saída. Estão vendo aqui, ó, canal 1, botei agora em 5 por divisão, vou botar o canal 2 também em 5 volts por divisão. E o canal 1 tem uma amplitude um pouco maior.
se comparado ao canal 2, ó. Isso pode ser corrigido com um ajuste ali, por exemplo, dos resistores de placa. Então, aumentando um pouco o valor da resistência para dar um pouco mais de ganho aqui, isso pode ser corrigido de forma relativamente simples no seu projeto. É interessante que ambos tenham a mesma amplitude, tá certo, galera? Mas é isso, acredito que tenha sido uma estreia à altura do Laboratório B novo WR Kits. Espero que tenha gostado. Obviamente esse assunto é muito amplo, podemos no futuro trazer mais circuitos valvulados. Eu conto com o seu feedback, é só comentar aqui embaixo se gostou, se quer mais conteúdo assim. Deixe sempre sua sugestão também sobre as videoaulas do canal. A ideia é trazer sempre conteúdos interessantes, tanto da eletrônica moderna quanto da eletrônica clássica, que é a eletrônica clássica nós gostamos demais, essa parte de analógica, amplificadores, RF, válvulas, então sempre que possível falaremos desse tipo de assunto aqui com vocês. E esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Like de sempre eu peço para você e compartilhe nos grupos de Facebook interessados em amplificadores, válvulas e eletrônica clássica. Também compartilhe no seu grupo de WhatsApp que fala de eletrônica, isso nos ajuda bastante. Compartilhe a WR Kits e peça para se inscreverem aqui no canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Você pode nos seguir em todas as redes. Temos Telegram, temos Instagram, temos Twitter e temos a fanpage no Facebook, além dos canais aqui no YouTube. Valeu mesmo, um ótimo final de semana, um abração e até o próximo vídeo.